noite, embora ainda estejamos com sol, já começamos a nossa noite. Um calor danado, um dia bastante quente, mas vamos ver se a gente consegue esquentar um pouquinho mais aqui a atenção das pessoas para um assunto muito interessante e que tem na vida clínica despertado a minha atenção, que seria o que se passa na cabecinha das crianças quando essas crianças têm alguma situação com o sorriso que faz com que os amiguinhos, faz com que as pessoas de uma maneira geral, numa época, numa idade em que ela começa a se socializar, chama a atenção das pessoas a falta de espaço, um dente que não nasceu e a criançada achando que a criança tá banguela porque passou da hora do dente vir. E a gente escolheu, aliás, muito bem escolhido, uma pessoa para convidar para estar hoje aqui conosco. Ela é uma pessoa que, quando pequenininha, vivenciou situações como essa, juntamente com seus pais, sua irmã, e hoje ela é dentista, gente. Ela é uma excelente dentista, voltada para a estética e voltada para o valor do sorriso e da beleza. Nós vamos convidar então para estar aqui conosco a doutora Camila Borges. Camila, fique à vontade, nós já aguardamos você. Ótimo, seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda, Camila. Eu estou muito feliz de receber você aqui. Também estou muito feliz. Gostei muito do convite, fiquei super feliz. Eu acho muito interessante, gente, porque eu acho que poucas pessoas tiveram esse privilégio. Essa moça bonita, morena, ficou assim mais de 10 anos, eu não fiz a conta, mas mais de 10 anos sem qualquer contato comigo. E eu nem sabia que ela tinha se tornado uma dentista e de repente ela assim fez um agradecimento que me deixou muito emocionada, porque é muito interessante a gente fazer parte da vida das pessoas e conseguir agregar valor a essa vida, e principalmente se eu tive alguma influência na escolha da profissão, eu também fico muito feliz, porque ela está vendo que eu, anos depois, ainda estou empolgada com a ortodontia, entendeu? Então, eu gostaria de saber, Camila, assim, como foi a decisão para você começar e para você procurar um tratamento naturalmente, que foi dos seus pais, você era pequenininha, e a gente queria saber assim como você se sentiu, tá? Pode falar sobre o puxão de orelha que a sua dentista fazia, entendeu? Não tem problema não, tá liberado. Muito, vários puxão de orelha. Conta para mim como que é a vidinha, a cabecinha da criança que precisa do tratamento ou que acha que o dente está feio, ou as crianças estão colocando apelido, né, o famoso bullying. Conta para a gente como era a situação da infância. Tá. Então, assim, eu coloquei aparelho cedo, né? Porque já na escola, então, eu tinha um dentinho que não nasceu. Então, já na escola começou os amiguinhos mesmo falando, né? Porque eles já tinham os dentinhos e eu não tinha. Então, aí já começava na questão de falar que não tinha dente, porque que tava banguela. Então, eu cheguei nos meus pais, né? E relatei isso. Falei, né? Ai, mãe, por que que meu dente não veio? Não entendia, né? O porquê. Então, logo que eu cheguei para minha mãe, né? Para minha mãe e pro meu pai, e expliquei, né? Falei, ai, papai, mamãe, eu não tenho esse dente, meus amiguinhos têm, e eles ficam zombando, né? Da minha cara por isso. Então, eu queria resolver essa situação, só que eu nem, né? Não sabia que eu era muito pequena. E aí, o meu pai, ele trabalhava muito. E aí, falou assim, não, eu vou atrás de dentista pra gente tentar resolver. E aí foi que encontrou, né, você, que foi a minha dentista. E aí eu comecei. Então foi muito importante porque a minha mãe, né, e meu pai falaram assim, não, vamos resolver o que tá acontecendo. Não, se o dente não nasceu, a gente precisa saber o porquê que não nasceu, você precisa pôr aparelho, o que você precisa fazer. Então meus pais, logo que eu falei isso, já foram atrás. No entanto, eu coloquei aparelho muito pequena. Então
essa parte da escola, né, de sofrer o bullying, essas coisas, eu não tive tanto, tive sim, mas não tanto porque a minha mãe correu muito rápido com isso. Quando eu logo falei, ai mãe, tô me sentindo mal por causa do dente. A minha mãe já correu, então eu já fui e coloquei aparelho. Então, a cada mês que passava, o tratamento evoluía e mudava. Então, o dente estava descendo, então todo mundo ficava, não, agora ela tá começando a descer, tá com dente agora. Então, isso foi muito bom, porque a minha mãe já logo me ouviu e falou, não, vamos colocar um aparelho. E veio a tempo, e veio a tempo. Então, E foi a tempo. era uma situação. Depois eu fui lembrar, naturalmente, pegar sua documentação, eu fui lembrar, era uma atresia, um céu da boca mais fechado, e a gente conseguiu, com a expansão, estimulando a estrutura óssea, fazer esse osso se desenvolver para acomodar todos os dentes. Então, não houve necessidade de extrair nenhum. Nós conseguimos que ele fosse, a estrutura óssea fosse se desenvolvendo para acomodar todos os dentes. Mas em função dos seus pais também terem trazido você numa idade bastante boa para que a gente pudesse estimular essa estrutura óssea, porque isso ocorre junto com o hormônio de crescimento. Então, nós estamos fazendo as manobras ortodônticas, fazendo a expansão. Primeiro, com a criança tão pequenininha, a gente tem que ganhar a confiança dela, tá? E para que ela se sinta segura e se sinta à vontade, de preferência que nada machuque, nada incomode. Cria-se uma relação entre o adulto e a criança, mas uma relação de confiança. Para Sim, que a com gente certeza. consiga. Né? Foi. E meu tratamento foi bem tranquilo. Lembro que foi longo, eu era uma paciente. Eu era pequena também, né? Mas eu tinha minha mãe que puxava minha orelha quando quebrava o aparelho. Minha mãe, você puxava minha orelha também. Eu não entendia muito porque eu era criança, né? Mas a minha mãe foi uma chave principal, porque às vezes criança, eu sabia que eu precisava daquilo, mas não entendia, né? O total. Então, às vezes, eu não queria ir com preguiça. Ai, não vou, minha mãe, não. Você não pode faltar, você não quer, não é isso que você queria? Então, você precisa ir nas consultas, você precisa ir certinho. Então, ela me explicava que eu não podia faltar. Então, aí eu ia, minha mãe não faltava, era muito difícil eu faltar, eu sempre ia nas consultas certinho. Até que chegou uma época assim, eu adorava ir, porque eu via muito resultado. Então, assim, todo mês era um resultado diferente, todo mês a minha boca tava ficando mais bonita, meu dente estava começando a vir embaixo também, o meu dente era bem torto, então isso me incomodava muito também. Então, os resultados foram fazendo com que eu me motivasse a ir para as consultas. Então, eu ficava super feliz. Claro que teve a época também, né, que todo paciente tem que cansa do aparelho, né? Ai, não aguento mais usar aparelho. Mas não era só o aparelho. Você se lembra que tinha um problema respiratório e alérgico bastante também, sério? muito. Bastante Fazia sério, fono. prejudicando e favorecendo que a estrutura óssea se fechasse. Nós tivemos uma live com um otorrinolaringologista e a gente conseguiu falar sobre a respiração bucal, que faz com que as laterais da abóbora palatina se fechem. E ele fechando, ele fecha a possibilidade do dente nascer sozinho, ele fica sem espaço e pode nascer fora da posição. Seus pais trouxeram antes que ele tivesse nascido fora da posição porque ele estava bloqueado. Mas havia o componente da respiração bucal que acompanhou a gente bastante tempo, até que vocês conseguiram resolver. Porque se não resolver, não tem estabilidade o que a gente faz. E eu fiquei felicíssima vendo você depois de 10 anos sem qualquer contato e ver que está estável, está absolutamente estável, sem qualquer aparelho, apenas a parte fisiológica, a parte funcional, respiração, mastigação, está resolvida. Então, não foi o aparelho. O aparelho é uma ferramenta que a gente utiliza para corrigir a forma. Mas quem sabe corrigir a forma tem que estar atenta à função também. Mesmo que não faça. Eu não sou otorrinolaringologista, eu não sou fonoaudióloga, mas eu tenho que saber indicar. Eu tenho que saber que aquela situação não vai permanecer estável se nós não fizermos o tratamento adequado. Então, eu acho que isso é o sucesso da equipe, da mãe e do pai, que vinha também, trazendo vocês pequenininha, e você, de levar a sério, mesmo pequenininha, a gente conseguia motivar,
e provavelmente do otorrino que tratou, fono eventualmente, não estou lembrando se fez, qual o nome da colega, entendeu? Mas eu lembro que não foi só ortodontia, foi a parte que cuidou da função também, otorrino e fono. Sim, eu lembro, eu passei pelo otorrino, cheguei a fazer a cirurgia, e aí depois você passou para eu fazer a fono, fiz muitos anos de fono, e isso que fez, né, com que desse o sucesso, e assim... Eu já não lembrava que o caso era tão severo que precisou de cirurgia. Eu lembrava que quando eu examinei, eu vi uma atresia importante, e que se nós não interviéssemos naquela fase, nós estaríamos fazendo você perder algum dente. Agora, Sim. hoje, a gente vê o perfil absolutamente equilibrado com todos os dentes. Todos, exatamente. Então, o E isso sucesso era o medo da minha mãe. Minha mãe não queria. Minha mãe, lógico, não entende sobre né, a ortodontia, mas ela não queria. Eu lembro que ela chegou no consultório e falou: doutora, eu não quero que a minha filha perca nenhum dente. Ela não entendia. Então, para ela, não poderia perder nenhum dente. Você, não, calma. Ela dava muito valor, ela deu muito valor para isso, né? Para o tratamento e realmente para que realmente você estivesse o melhor em termos de tratamento. Então, tudo que a gente pedia, vai para a fono, vai para o otorrino, sempre eles faziam o mais rápido possível. Sempre, Então, sempre. essa vitória também é de pai e mãe, viu, Camila? Muito, muito de pai e mãe, porque, igual você estava comentando, tem muitos pais que não fazem, né, tudo, levam o aparelho colocando obstáculos, tipo, não, será? Igual você falou, será que vai cuidar? Será que vai... Será que vai escovar? Será que vai Será que não vai escovar quebrar? certinho? Mas nem sabe que tipo de aparelho que é, não sabe se é móvel, não sabe se é fixo. Então, Exatamente. o ortodontista precisa pedir as radiografias, precisa fazer o planejamento, precisa explicar para os pais para saber qual é o melhor aparelho para corrigir naquela fase aquela situação. Então, pelo menos tirar essa dúvida, fazer uma consulta para verificar. É a época oportuna? Qual é o tipo de aparelho que vai ser utilizado? Tudo isso se responde com uma documentação ortodôntica completa. Que você fez mais de uma, você viu que fez mais de uma. Fez uma ao iniciar, como um parâmetro, e a outra foi comparada com ela quando a gente estava finalizando. Tá? Agora, uma coisa muito interessante. Como dentista, já trabalhando principalmente com a estética, hoje em dia isso está bastante valorizado, até porque isso passou muito para o dentista, porque realmente é a área de atuação da gente. Tá? Então, a estética dos dentes, da articulação, do clareamento que você chegou a mencionar para a gente em outra ocasião, essas situações também estão voltadas para a saúde. Mas começando da oclusão, agora, na vida adulta, que você já relatou como foi que a gente conseguiu fazer isso, o conjunto, todo mundo trabalhando, a equipe toda, e aí a pessoa chega à vida adulta, tá? E, por exemplo, determinadas situações, se elas são postergadas, fazem com que a criança comece a ser vista diferente numa fase em que ela está começando a se socializar, entendeu? A ter amigos, a fazer amizades, que nem sempre as pessoas que estão interagindo são pessoas, são crianças que têm uma certa compreensão. Então, seus pais trouxeram você o mais rápido possível e a gente também interviu e diagnosticou o mais rápido possível. Então, isso predispôs a uma finalização muito boa, tá? Um sucesso de todo mundo. Mas agora, você, como adulta, como dentista, como é que você vê a sua oclusão, o seu sorriso, a influência dela no mercado de trabalho, entendeu? O que você tem a falar para a gente sobre isso? Assim, o meu sorriso, assim, é a peça-chave de todo o tratamento que eu faço. Eu já tenho vários pacientes que chegam para mim e falam assim: ai, doutora, eu quero um sorriso assim igual o seu. Aí eu falo assim: olha, mas o meu nunca. Ai, o seu sorriso é perfeito. Eu falei assim:
Sim, hoje eu sou muito satisfeita com o sorriso que eu tenho. No entanto, antes, quando se pegar foto minha na infância, eu não tinha foto sorrindo nenhuma. Todas as fotos de família era sempre eu séria, com a boca. Hoje, todas as fotos eu já, tipo, sorrio, porque eu gosto bastante. Então, os meus pacientes usam como um exemplo, tipo, eu quero ter um sorriso igual o seu, doutora. Nossa, o sorriso. E eu acabo contando um pouquinho da minha história. Eu falo, olha, nem sempre foi assim. O meu dente nem sempre, não nasceu perfeito, né? Do jeito que vocês pensam que é. Então, eu passei por um tratamento ortodôntico. Às vezes, até mesmo o paciente de orto, eu explico para eles, olha, são etapas e a gente tem que seguir para conseguir chegar na perfeição, digamos assim, né? Que a gente olha e tá satisfeito. Então, hoje eu vejo que, assim, eu usei bastante tempo de aparelho, não só aparelho, como eu fiz bastante tratamento com fono, várias coisas, que hoje eu falo assim, graças a Deus eu fiz tudo isso, porque hoje eu sou totalmente satisfeita com o meu sorriso. Quando entrei na pós-graduação, todos os meus professores elogiaram, falaram assim, nossa, Camila, o seu sorriso é muito bom, sua oclusão é muito boa. E eu não tive, eu não usei contenção por eu mesmo, né? Às vezes o paciente deixa de usar e mesmo assim meu sorriso continuou perfeito, tá tudo no lugar, então Porque meus não é professores elogiam. a contenção é um meio, uma ferramenta que a gente tem para usar como se fosse o gesso. Quando a pessoa quebra o braço, não coloca as duas partes que foram quebradas em contato e ela consolida? Sim, Na situação do aparelho de contenção, é para manter com uma certa liberdade, porque quando está com o aparelho fixo, você está com total controle. Mas sim, você já dá uma liberdade variada, porque o aparelho é só quando coloca. É para ficar o maior número de horas possíveis. Mas depois você vai diminuindo, porque esse dente vai permanecendo na posição, ele está equilibrado, as forças estão distribuídas e isso vai auxiliar. Isso é da física agora. O equilíbrio vai ser da distribuição de força. Então, não é o tipo de aparelho, se você usou fixo, se você usou móvel, é um diagnóstico verificando o que causou aquilo. Então, a gente vai na causa, controla a causa, resolve a causa e corrige o efeito. O efeito é o dente com dificuldade de posicionamento, tá? E aí, nós atuamos no formato e o otorrino e a fono atuam na função. Forma e função estão ali muito juntas. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa não usa a contenção de maneira adequada e ele fica perfeito. Anos, 10 anos, 15, 20, eu tenho controle de 25, 30 anos aqui que não mudou nada. Entendeu? Ele vai mudando assim, a gente vai envelhecendo, vai tendo mais desgastes, mas os desgastes, se você deixar equilibrado, também são equilibrados. É exemplo do pneu do nosso carro. Se ele não está balanceado, ele gasta mais de um lado que o outro. Se ele estiver balanceado, ele vai gastar, mas vai gastar em equilíbrio. Assim é a nossa oclusão. sim. Entendeu? A Mas minha fala um pouquinho da total é. parte estética. Está todo mundo querendo saber um pouquinho da parte estética na odontologia, que é uma coisa que você gosta muito e faz Gosto, muito bem. gosto bastante, e isso que me influenciou foi logo que eu saí da faculdade, eu sabia que eu queria fazer orto, então eu entrei para ortodontia e depois da orto eu falei assim, ó, preciso trabalhar com a estética, porque é o que aconteceu comigo. Eu saí um sorriso que eu odiava, não gostava do meu sorriso e tudo mudou e eu vi como isso fez bem para mim, autoestima, igual eu falei, fotos, então eu falei, meu, eu quero fazer que isso aconteça com outras pessoas também. E aí foi que eu decidi ir para a área da estética mesmo. Aí, harmonização facial, que tá super em conjunto com a orto, né? Porque a gente muda, assim, é questão de dente, mas aí tem gente que terminou e quer algo a mais. É um botox, é um preenchimento. Claro que com o planejamento certo, ver se realmente tem necessidade, ver o quanto vai precisar. Exatamente como eu tenho que ter um equilíbrio na ortodontia, que o meu foi perfeito, né? A doutora que fez, ficou muito bom. A gente também tem que ter essa visão com a estética também da face, ó, até onde eu posso ir. Será que isso é o adequado para esse paciente? Porque às vezes o paciente vem com foto, né? Eu queria ficar igual essa pessoa. Calma, não vai ficar assim. Para o seu caso é outra coisa.
Então, tudo tem que ser muito bem planejado. E eu gosto bastante dessa parte. Com certeza você teve uma influência muito grande, porque eu vivi muito tempo com você, né? Muito tempo. Foi um relacionamento grande, né? Foi fazer. Então, teve bastante influência. Não só você, né? Como a doutora Ângela. Também, no caso, eu chamava de tia Ângela, né? E tia Silvana, que a minha mãe falava. Não, mas até hoje todo mundo chama, assim, as pessoas que ficaram mais chegadas, e ainda me chamam de tia Silvana. Ainda me chamam de tia Silvana, eu não acho ruim, não. Eu acho um carinho fantástico. Não, pra mim é tia Silvana, que minha mãe falava, hoje é dia de ir na tia Silvana. Ah, tá, então vamos na tia Silvana, porque né, desde pequenininha, e isso me influenciou muito, muito mesmo. E o meu resultado me influenciou muito também, porque tem gente que fala, nossa, é impossível tornar esse sorriso assim. Então eu sou a prova que é possível, né? Eu tinha um sorriso que eu não gostava e virou um sorriso que eu hoje gosto muito, né? Todo mundo que vê elogia muito. Então, isso me influenciou muito. Então, a minha própria experiência, assim, eu consegui, né? No caso, você fez com que eu, né, tô com o sorriso perfeito. Então, isso me influenciou muito a seguir carreira de ortodontista e também na parte da harmonização. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vê, mesmo nos congressos de ortodontia, falando-se muito sobre harmonização facial. Bastante. Muito mesmo. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e realmente o equilíbrio, a harmonização é a chave do sucesso, tá? Eu acho que também o fato de conselhos decidirem para colocar nas mãos dos dentistas essa situação e não apenas nas mãos dos médicos, eu achei muito bem feito, porque realmente nós somos mais especializados em boca, terço médio de face, face como um todo, entendeu? Quando o ortodontista auxilia muito no planejamento da cirurgia ortognática, com a análise facial. Então, eu acho que está muito bem colocado nas mãos dos dentistas, principalmente do dentista que quer realmente estudar, quer ir fundo para interagir com o cirurgião, interagir com os outros profissionais da área de saúde que entram para completar uma equipe que nós sabemos que o sucesso é multidisciplinar. Sim. A gente tem que verificar que nenhum de nós consegue fazer sucesso sozinho, entendeu? A gente só chegou a bom termo, no seu caso, porque teve muita gente nos ajudando, muita. Bastante. Tá? Então, eu fiquei, assim, felicíssima mesmo com você, Camila, principalmente com a surpresa de ter se tornado uma dentista, uma colega, e estar nesse grau de satisfação, porque a gente nem sempre tem o privilégio de ter esse resultado anos depois, eu acho que mais de uma década depois, né, a gente poder verificar que realmente passou pela vida das pessoas da melhor maneira possível. Tá bom? Foi, não, eu sou muito grata, todo mundo, igual eu já falei, né, todo mundo me elogia muito e eu sempre, né, friso, eu falo, não, foi minha doutora, até mostra o Instagram, eu falo, não, essa aqui, todo mundo pergunta, quem foi que arrumou o seu dente? Eu falo, foi essa dentista aqui, a tia Silvana, né, que fez o meu dente, então, muito grata pelo tratamento que você fez, tão bom, assim, que mudou e teve um resultado, igual você falou, mais de uma década, né, faz muitos anos que eu tirei o aparelho e continua perfeito, não tenho mais o que reclamar. Isso é para provar que não é o aparelho. O aparelho é só uma ferramenta que a gente utiliza para chegar a um objetivo, mas que você tem que ter uma noção de planejamento, uma noção de diagnóstico e empregar o seu saber para resolver o problema. Sim, tá com certeza. Eu amei, gostei Camila, muito. eu agradeço muitíssimo a sua participação. Realmente foi muito. Eu acho que se tem alguém que está passando por uma situação como essa, ou tem uma criança com uma situação como essa, eu acho que foi bem esclarecedora. Nós procuramos falar numa linguagem bem comum, bem rotineira, para realmente auxiliar a pessoa a definir, a decidir. Tá? Agradeço muitíssimo. Se você quiser finalizar, fique à vontade. Eu também Eu agradeço. acredito que nós tenhamos atendido. Tá. Sim, eu agradeço demais. Sempre vou agradecer pro resto da minha vida, né? Por você ter feito o tratamento.
E você foi muito, assim, uma inspiração para mim. Hoje eu vejo, acompanho tantos anos que você trabalha e tá aí seguindo, né, fiel, apaixonada pela sua profissão. E eu espero, né, que isso aconteça comigo também. Passe anos. Espero a gente se encontrar também quando eu for aí, a gente, né, Quando tomar um for até café. aqui. Ah, eu quero sim. Vamos fazer isso acontecer. Vamos sim, eu adorei, viu? Muito obrigada Tá. mesmo de coração. Sou muito, muito grata mesmo. Um beijão para você, Camila. Beijo. E muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Uma boa noite e até a próxima live. Nós vamos divulgar quando tivermos alguma. Sim. Bom, uma boa noite a todos.